Oi, gente, meu nome é Ingrid Lopes, sou estudante do quarto semestre do curso de Medicina da UFC e sou membro da Liga de Estudos em Ginecologia e Obstetrícia. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema doença inflamatória pélvica, que geralmente a gente chama pela sigla que é DIP. Falando um pouco da definição, né? A doença inflamatória pélvica, assim como o próprio nome dela sugere, ela consiste em um conjunto de processos inflamatórios que acometem a região pélvica, especificamente o trato genital feminino superior. E isso tem uma origem polimicrobiana que eu vou falar daqui a pouquinho. Uma consideração a ser feita é que, a depender de qual órgão seja afetado, haverá uma nomenclatura específica. Então, por exemplo, se a inflamação acometer o endométrio, a gente vai ter uma endometrite. Se afetar as tubas, a gente vai ter uma salpingite. Se afetar ovários, a gente vai ter uma oforite. E é importante saber também que outras estruturas adjacentes também podem ser afetadas. Em relação à etiologia, né, eu acabei adiantando, ela é polimicrobiana, então existe uma gama de micro-organismos que podem vir a culminar na DIP. Mas aqui vocês não podem esquecer, as mais importantes são a Neisseria gonorreia e a Clamídia trachomatis. A clamídia, atualmente, ela é a mais prevalente do que a gonorreia, certo? Outros exemplos de agente etiológico seriam o citomegalovírus, o Mycoplasma genitalium, que inclusive ele tem tido uma frequência aumentada nos últimos tempos, e existe até uma problemática envolvendo ele, porque tem sido observado maior resistência desse micoplasma aos antibióticos que são geralmente utilizados, certo? Além disso, bactérias presentes na própria flora vaginal normal, ela também pode estar envolvida na etiologia da DIP, caso exista algum desbalanço, né? Aí, por exemplo, a Gardnerella vaginalis poderia causar uma vaginose bacteriana, e pessoas com vaginose bacteriana têm até 2 vezes ou mais chances de desenvolver uma DIP. E o que é que vai acontecer, né, para acontecer a DIP? Esses micro-organismos que estão lá no trato genital feminino inferior, eles vão ascender rumo ao trato genital feminino superior. E essa ascensão, ela pode ser tanto espontânea quanto por manipulação. Exemplo de ascensão por manipulação seria no caso de uma inserção de DIU, a realização de uma biópsia de endométrio e uma curetagem. Em relação à epidemiologia, dados dos Estados Unidos de 2005, eles estimam que anualmente existam em torno de 750 mil casos de DIP, certo? Aqui no Brasil, por não se tratar de uma patologia que tem notificação obrigatória, estimar a incidência de forma precisa é muito complicado. Aí o que a gente faz para tentar estimar ter em mente que a clamídia é um dos principais causadores. Aí, pensando na incidência da clamídia, né, a gente acaba imaginando que em torno de 10,7% das mulheres brasileiras entre 15 a 25 anos vão ter essa patologia. Importante destacar também que a doença inflamatória pélvica ela é uma das complicações mais importantes das ISTs, e daí vem a relevância, né, de praticar sexo seguro, utilizar o preservativo, né, que é o único método capaz de prevenir essas infecções que poderiam vir a causar um DIP. Em relação aos fatores de risco, faz sentido, portanto, que eles sejam semelhantes a alguns fatores de risco de outras ISTs. Então, a gente pode falar como, por exemplo, baixos níveis socioeconômicos, raça negra, uma faixa etária que compreende adolescentes e jovens adultas. Isso porque pessoas de idade mais baixa acabam sendo menos cuidadosas quanto à prática de sexo seguro. Então, a gente vê aqui que 1 a cada 5 casos de DIP, ele vai acometer mulheres menores de 19 anos, certo? Continuando os fatores de risco, a gente pode falar do sexo desprotegido, múltiplas parcerias sexuais, um parceiro sexual que seja portador de uretrite, uma paciente que tenha ISTs prévias ou atuais, e ainda as duchas vaginais, porque essas duchas elas favorecem a ascensão desses micro-organismos, né, lá para o trato genital feminino superior. Um ponto muito importante é falar da relação entre DIU e DIP. Porque tem gente que acha que só de você colocar um DIU, você já vai ter chance de desenvolver uma DIP, mas não é bem assim.
Só existe risco aumentado de desenvolver essa DIP caso, durante o momento de inserção desse dispositivo, a paciente apresente uma cervicite prévia, certo? E esse risco, né, ele vai ser maior em torno de 3 a 5 vezes, e ele só acontece nas primeiras 3 semanas após a inserção. Depois dessas 3 semanas, não faz diferença se a mulher tem DIU ou se ela não tem para o desenvolvimento da DIP. Então, a gente tem que estar atento, né? O ginecologista, quando for fazer a inserção do DIU, ele tem que ver se essa mulher tem cervicite e, caso ela tenha, é preciso tratar antes de realizar a inserção do dispositivo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a fisiopatologia, que ela é bem interessante. O nosso ponto de partida, né, vai ser o estádio 0, que é um estado pré-DIP, em que a gente tem a presença de agentes da cervicites, como, por exemplo, a clamídia, lá restritas ao colo uterino. A partir disso, é possível, né, existe uma chance de 20% a 30% de haver uma ascensão desses agentes rumo lá, né, ao endométrio. E isso é facilitado, ao endométrio não, né, às estruturas, ao trato genital feminino superior como um todo. E essa ascensão, ela é facilitada, sobretudo, em época menstrual e pós-menstrual imediata. Isso porque vão acontecer algumas mudanças do muco cervical, que facilita essa ascensão, e, além disso, o sangue menstrual, ele tem caráter alcalino, e essa basicidade, ela funciona propiciando o meio de cultura para proliferar esses micro-organismos, certo? Então, uma vez que esses micro-organismos ascendem, eles vão ser capazes de causar uma inflamação lá no endométrio, e eles também podem ascender rumo à tuba uterina. Uma vez que eles estejam lá na tuba uterina, eles vão começar uma reação tecidual que culmina na produção de pus. E esse pus, ele vai poder passar pelas fímbrias e se derramar lá no peritônio pélvico. Se isso acontecer, a gente vai ter um quadro de pelviperitonite, que nada mais é do que da inflamação da cavidade pélvica e do peritônio. Esse conteúdo purulento, ele costuma ser mais acumulado na região do fundo de saco de Douglas, certo? Não sei se vocês lembram, mas fundo do saco de Douglas é um outro nome para a escavação reto-uterina, que é esse espaço, né, entre o útero e o reto. E as repercussões disso, né, serão uma dispareunia de profundidade, né, que é a dor à relação sexual, sobretudo durante o ato da penetração, e dor ao toque vaginal. Dando prosseguimento à fisiopatologia, aquele conteúdo purulento, né, que estava lá nas tubas uterinas, eles podem sofrer um aumento da viscosidade. Se isso acontecer, as fímbrias, elas podem se fusionar. Se essas fímbrias se fusionarem, o pus que está lá nas tubas uterinas, ele acaba ficando aprisionado, e isso gera, né, um quadro de Pio-Salpinge. Porém, embora exista essa tendência de aprisionamento, pode ser que esse pus ele vá para o ovário, e aí, nesse caso, a gente vai ter um outro quadro, que é o abscesso tubo-ovariano. Esse abscesso, ele pode ainda sofrer um aumento de tensão no seu interior e romper. E quais são as consequências disso, né? Além de haver um extravasamento do pus lá rumo à cavidade peritoneal, pode ainda, a paciente pode ter um choque séptico e até mesmo vir a morrer. Mas, assim, gente, esses casos mais letais envolvendo diretamente a DIP, eles são bem frequentes, tá? Não chega a tanto. E tendo em vista essa fisiopatologia, a gente pode fazer o estadiamento da DIP, né, pensando em função da evolução da doença. Então, o estadio 0, né, seria aquele estadio inicial, quando a gente vai ter a cervicite com os agentes lá presentes apenas no colo uterino. Já o estadio 1A, a gente já vai ter tido a ascensão desses agentes, né, e a gente vai estar no estágio de endometrite. O estádio 1B, a gente vai ter a inflamação das tubas uterinas, mas o conteúdo purulento ainda não vai ter chegado na cavidade peritoneal. Então, no estádio 1B, a gente tem salpingite sem peritonite. Diferente do estádio 2, em que a gente já vê essa peritonite, certo? O estádio 3, por sua vez, né, seria aquele momento em que o conteúdo purulento está aprisionado lá nas tubas, ou então nas tubas e ovários, havendo um abscesso tubo-ovariano. O estádio 4A é quando ocorre a rotura desse abscesso tubo-ovariano. E o estádio 4B, eu não cheguei a comentar durante a fisiopatologia, mas ele envolve a presença de hidrossalpinge,
que nada mais é do que o acúmulo de líquido lá nas tubas uterinas, levando a uma certa dilatação dessa estrutura, certo? Isso por causa também dos processos infecciosos e inflamatórios. E a gente pode ter também a hidrófilo salpinge, que é a mesma coisa disso, só que também envolvendo líquidos nos ovários. Em relação às complicações da DIP, né, as principais são essas aqui: a infertilidade por fator tubário, porque a DIP acaba cursando com obstrução das tubas uterinas, ou então deixando essas tubas mais tortuosas, né? Então dificulta que haja um encontro do óvulo com o espermatozoide, então causa essa infertilidade. É possível ainda haver uma complicação de dor pélvica crônica, daí a gente entende o porquê de um dos diagnósticos diferenciais possíveis da DIP ser a endometriose. E uma outra complicação seria a maior incidência de gravidez ectópica, sobretudo gravidez ectópica tubária, justamente, né, pela alteração da morfologia das tubas uterinas. Uma outra complicação muito interessante é a síndrome de Fitz-Hugh-Curtis. O que é essa síndrome? Ela consiste na presença de pequenos abscessos lá na superfície hepática, né, na superfície do fígado, em casos de DIP que são causadas por infecções por gonococo ou por clamídia. E aí, essa síndrome, ela pode ter duas fases, a fase aguda e a fase crônica. A aguda, ela é caracterizada pela presença de um exudato purulento visível lá na cápsula de Gleason. E o que é essa cápsula? É um tecido conjuntivo que recobre o fígado e o hilo do fígado. Já a fase crônica, né, ela é caracterizada pela presença de aderências do tipo corda de violino, que ficam entre a superfície hepática e a parede abdominal. Se existe um acometimento do fígado, faz sentido que essa síndrome curse, portanto, com dor no hipocôndrio direito. Afinal, é nessa região em que a gente encontra esse órgão que a gente está falando, que é o fígado. E, eventualmente, a dor pode irradiar e vir a causar uma dor pleurítica. Em relação ao quadro clínico da DIP, a gente tem uma ampla variação de sinais e sintomas, certo? Então, as pacientes podem ser desde oligossintomáticas ou mesmo assintomáticas até a apresentação de sintomas mais severos. Classicamente, a gente pode pensar em dor pélvica, em dor anexial, né, que seria, por exemplo, a dor aqui na região dos ovários, e a dor à mobilização do colo uterino. Alguns outros sintomas incluem metrorragia, né, que é um sangramento uterino anormal, a dispareunia, que eu até já comentei antes, né, quando eu estava falando daquele acúmulo de pus na região de fundo do saco de Douglas, a presença de febre, que é muito comum em infecções em geral, na realidade, calafrios, disúria, corrimento vaginal ou cervical. Quanto ao diagnóstico, ele é inicialmente baseado na evolução clínica. E eu já adianto que é necessário fazer o tratamento de forma mais precoce, ainda que não tenha havido nenhuma confirmação laboratorial ou de imagem. E quando é que a gente vai suspeitar de DIP, né? Em presença de dor abdominal baixa ou dor pélvica à mobilização da cervice. Mas conforme o Ministério da Saúde, né, para a gente diagnosticar de forma mais precisa, a gente pode pensar em duas circunstâncias. A presença de 3 critérios maiores e um critério menor, ou a presença de um critério elaborado. E quais seriam esses critérios? É o que a gente vai ver agora. Os critérios maiores, eles envolvem a presença de dor. Dor aonde? Na região hipogástrica, né, que é essa mesma região aqui suprapúbica, que fica um pouco acima da sínfise púbica, dor à palpação de anexos e dor à mobilização do colo. Os critérios menores, eles são menos específicos e incluem febre, né, havendo uma temperatura axilar que exceda 37,5 ou então uma temperatura oral maior do que 38,3 graus Celsius, a existência de um conteúdo vaginal ou secreção cervical anormais, presença de massa pélvica, porque essa massa pélvica poderia ser indicativa, por exemplo, de um abscesso tubovariano, certo? Só que ela não é específica porque a massa pélvica também poderia se tratar, por exemplo, de um mioma uterino. Além disso, caso a gente faça a coleta dessa secreção cervical anormal, coloque numa lâmina e analise no microscópio, se a gente vê mais do que 5 leucócitos por campo, isso é um outro critério menor. Além disso, leucocitose em sangue periférico, né, porque o aumento de glóbulos brancos ele é indicativo de infecção. PCR e VHS elevados também é critério menor,
porque a proteína C reativa e a velocidade de sedimentação, eles podem funcionar como marcadores inflamatórios. E, por fim, a gente pode falar ainda da comprovação laboratorial de infecção cervical por gonococo, clamídia e micoplasma, né, que são agentes etiológicos muito relacionados com a DIP. Em relação aos critérios elaborados, eles são basicamente 3. A gente tem a evidência histopatológica de endometrite, então você vai fazer uma biópsia desse endométrio e enviar para análise. E aí, às vezes, essa análise ela é demorada, então nem sempre é factível realizar, né, esse procedimento, principalmente se a gente pensar, por exemplo, em um contexto de pronto-socorro. Além disso, a gente pode falar também da presença em um exame de imagem, né, como uma ultrassonografia transvaginal, de abscesso tubovariano ou de abscesso de fundo de saco de Douglas. E o terceiro critério elaborado seria a presença de achados laparoscópicos consistentes com DIP. Então, assim, se você fizer uma laparoscopia e achar, por exemplo, uma tuba uterina que ela está edemaciada, ela está hiperemiada, isso pode ser algo indicativo de DIP. Inclusive, a laparoscopia ela é padrão ouro, né, para a realização do diagnóstico, mas nem sempre é viável fazer, certo? Alguns diagnósticos diferenciais agora. A gente tem que ter em mente possíveis condições clínicas e cirúrgicas que podem cursar com abdômen agudo. Então, alguns exemplos, né, dessas manifestações que podem ser gastrointestinais ou então uroginecológicas. A gente tem apendicite, síndrome do intestino irritável, infecção do trato urinário ou litíase, né, que é a formação de pedras, cisto ovariano hemorrágico ou roto, torção ovariana, endometriose, que a gente até falou antes, e gravidez ectópica como possíveis diagnósticos diferenciais. Sobre tratamento, os principais objetivos envolvem a resolução do quadro infeccioso atual e a prevenção de eventuais complicações futuras. E é, inclusive, pensando nessa prevenção de complicações, que a gente tem que iniciar o tratamento o quanto antes, ainda que o diagnóstico seja apenas presumível e não ainda confirmado, certo? Outro ponto que eu quero que vocês se atentem é que uma vez que a gente tenha a confirmação ou suspeita de um quadro de DIP, é interessante, né, avaliar a presença de outras ISTs que podem vir associadas, né? Então, fazer uma sorologia de sífilis, ver se o paciente tem HIV ou hepatites virais pode ser muito interessante. Voltando à questão do tratamento, ele pode ser tanto ambulatorial como hospitalar. O ambulatorial, geralmente, ele vai ser feito para aquelas mulheres com quadros mais leves, que não têm sinais de inflamação do peritônio, que não tem critérios de internação, né, que eu vou falar agora. E, enfim, basicamente isso, quadros mais simples. E quais seriam os critérios de internação e realização de antibiótico terapia endovenosa? Pacientes que apresentem, né, risco de emergência cirúrgica, pacientes que tenham dor severa, náusea, vômito ou febre alta, pacientes com presença de abscesso tubovariano, né? Afinal, lembremos que esse abscesso ele pode vir a sofrer uma rotura e isso é um quadro muito grave, né? Pode causar choque séptico e até óbito. Pacientes que não têm uma resposta adequada ao tratamento ambulatorial, porque, assim, quando a gente faz a antibiótico terapia a nível ambulatorial, a gente espera que haja uma melhora dentro de 48 horas a, no máximo, 72 horas após a realização dessa terapêutica. Se a gente, após esse período de tempo, avaliar que o paciente está do mesmo jeito ou então que piorou, aí a gente tem que pensar em outras abordagens e a internação, né, seria uma dessa nova conduta. Além disso, gravidez também é indicativo dessa internação e pacientes que tenham intolerância ou baixa adesão ao tratamento ambulatorial. Por exemplo, um paciente que não se dê bem com antibiótico terapia oral. Então, né, como eu acabei dando spoiler, o tratamento envolve a utilização de esquemas de antibiótico terapias. E esses esquemas, eles têm que ser capazes de atingir tanto os micro-organismos participantes da flora vaginal, que podem estar envolvidos no processo infeccioso, que seria o caso, por exemplo, da Gardnerella vaginalis, como também tem que ser efetivos contra clamídia, gonococo e micoplasmas, que são agentes frequentes causadores de DIP.
E esses esquemas, eles diferem, né, a depender se estão sendo realizados a nível ambulatorial ou a nível hospitalar. Eu não vou me ater muito a isso, eu vou só citar para vocês terem uma noção. O esquema ambulatorial, ele envolve o uso de cefalosporina de terceira geração, certo? Essas cefalosporinas, elas podem ser a ceftriaxona, a cefotaxima, ou então a ceftizoxima. Associada a elas, né, a gente também faz uso de doxiciclina com ou sem presença de metronidazol. Já em se tratando de esquemas de antibiótico terapia a nível hospitalar, né, que vai ser por via endovenosa, a gente tem 3 possíveis esquemas. Associação de clindamicina com gentamicina e doxiciclina, ou então ceftriaxona com doxiciclina com ou sem metronidazol, e ainda a cefoxitina com doxiciclina. Já o tratamento cirúrgico, ele vai ser realizado naqueles casos em que houver falha do tratamento clínico. Por exemplo, se o paciente tiver uma massa palpável, que apesar desse tratamento, essa massa continua a persistir, continua a crescer. Aí a gente tem que pensar numa abordagem cirúrgica. Ou então, se o paciente tem suspeita de rotura de abscesso tubovariano, ou então um abscesso de fundo de saco de Douglas. Para finalizar, eu quero fazer só 2 considerações. Primeiro, em relação ao segmento dos parceiros sexuais. A gente tem que avaliar os parceiros sexuais que tenham tido contato com a paciente que foi diagnosticada com DIP, mas não são todos os parceiros, não. A gente tem que avaliar aqueles com quem ela teve relação nos últimos 60 dias que precederam o início dos sintomas. Então, por exemplo, se a paciente começou a apresentar sintoma dia 1º de abril, 60 dias é aproximadamente 2 meses. Então, a gente tem que ir atrás daquelas parcerias que ela teve relação de fevereiro em diante, certo? E uma vez que a gente esteja em contato com esses parceiros, a gente tem que tratar eles para gonorreia e clamídia. Por último, né, não poderia deixar de salientar mais uma vez a relação entre gestação e DIP. As gestantes que têm doença inflamatória pélvica, gente, ela tem um alto risco de morbidade materna e um alto risco de evoluir para um trabalho de parto prematuro. A gente até já teve capacitação disso e a gente sabe o quanto o trabalho de parto prematuro, né, a prematuridade, ela é danosa, muitas vezes para a mãe e principalmente para o bebê. Então, a fim de evitar, né, esses desfechos desfavoráveis, é interessante que a gente faça a hospitalização dessa gestante e dê início à antibiótico terapia endovenosa. Então é isso, gente, foi bem rapidinho.